Can you tell me where? Olá, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata esse vídeo e do que a gente vai comentar no vídeo de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam aqui na Progland, continuem ativando o sininho para as notificações, continuem dando o like. Assim que vocês abrirem esse vídeo, já de imediato vocês deem o like para que nós conseguimos ter o maior número de visualizações, maior número de acessos aqui, não só a esse vídeo, mas também ao nosso canal como um todo. Quero mais uma vez agradecer a grande força que vocês já têm dado ultimamente nos nossos vídeos. Haja vista a quantidade gigante de acessos, de inscrições que nós andamos tendo ao longo desse mês, ao longo do último um mês e pouco, tudo mais, desde quando a gente atingiu a marca dos 500 inscritos, que a gente inclusive já fez 2 vídeos especiais. Muito obrigado mesmo, que vocês continuem promovendo, continuem ajudando o nosso conteúdo para chegar ao maior número de pessoas possível. E dessa vez eu vou dar prosseguimento ao quadro Lado Z, quadro que a gente já vem fazendo aqui ao cursar do ano de 2023, falando sobre álbuns mais obscuros e menos conhecidos do prog e de artistas do gênero. Eu falei lá no início do quadro, quando a gente fez o nosso primeiro episódio sobre o disco Remember the Future, do Nectar, que eu focaria esse ano em lançamentos oriundos do ano de 1973, que estão completando 50 anos e é considerado o grande ano do rock progressivo e tudo mais. E lançamentos a priori prioritariamente redondos, que estejam completando 40, 30, 20, 10 anos e por aí vai. Porém, contudo, entretanto, hoje eu vou fazer um erro de percurso nessa nossa verve ideológica que permeia a nossa série, para falar de um disco e de uma banda que não estão completando 50 anos, que não é de 1973, muito pelo contrário, é uma banda bem recente, que inclusive não tem nem 10 anos de atividade. Também vamos falar desse vídeo de um disco que também é bem recente, um disco que também não está fazendo aniversário redondo, mas que eu senti muita vontade de falar, pois é um dos meus discos favoritos da década passada no rock progressivo, e de uma banda absolutamente bem desconhecida do grande público, até um pouco antes de eu terminar a roteirização desse vídeo, eu tive acesso a pouquíssimos vídeos e registros deles, inclusive ao vivo, no YouTube, para vocês verem como a banda é uma banda bem relativamente obscura. Ainda assim, esse disco que eu vou falar tá disponível nas plataformas de streaming, pelo menos na minha plataforma de streaming tá disponível. E a banda e o disco que eu vou falar aqui hoje é o The 40 Days, uma banda italiana formada em 2014, de rock neoprogressivo e rock psicodélico. E o disco que eu vou falar deles aqui hoje é o The Color of Change, álbum de estreia deles lançado em 2017. Para eu falar um pouco desse álbum, que é inclusive um disco conceitual, a gente, como sempre, a gente precisa contextualizar o que a banda é e até onde eles chegaram naquele disco, nesse álbum de estreia, que é um disco lançado há um pouco mais de 6 anos, mas que eu considero um disco seminal, um disco maravilhoso da história do rock progressivo recente. A Days teve as suas origens, como eu mesmo disse, no ano de 2014, por 3 membros em particular: Giancarlo Padula, dos vocais, Dario Vignale na guitarra e a Andrea Lucchesi na bateria e percussão. Junto, os 3, complementados pelo baixista Dario Marizello, começaram a ensaiar juntos ali na região de Pisa, na Itália. Vale lembrar que a banda faz parte da
cena muito efervescente, inclusive atual, do prog italiano, embora, ao contrário das bandas clássicas da cena do prog italiano da década de 70, majoritariamente, como um Balletto di Bronzio, Osana, um Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso e por aí vai, todas essas bandas seminais que nós amamos, eles não cantavam em italiano, eles cantaram, sempre tiveram um interesse maior em cantar em inglês, dado visto de... até mesmo por conselhos de amigos, eles decidiram... Quando eles formaram o próprio The 40 Days, eles decidiram formar uma banda que cantasse inglês, até como uma tentativa de alcançar o mercado internacional, algo que não era bem visto naquelas bandas progressivas da década de 70. Naqueles lançamentos era algo muito comum à época, inclusive para aquelas bandas que parte dos materiais dos discos daquelas bandas da década de 70 fossem lançados, fossem regravados na língua inglesa, justamente para atingir o mercado internacional. Os artistas mais novos da cena do rock, do prog inglês, já desde o início eles já nem cantavam italiano, para justamente não ter que fazer essas concessões e já meterem essas concessões já de início dentro da sua própria música. E já no ano de 2015 eles começaram a trabalhar já nas primeiras demos e composições próprias. Os integrantes do grupo, eles se conheceram, o Giancarlo, o Dario e o André se conheceram numa banda tributo que eles tinham feito entre os anos de 2010 e 2013, uma banda tributo ao Pink Floyd, que ficou muito conhecida na cena do underground e dos clubes ali de rock italiano. A banda também tocava covers de outros artistas como Gong e UFO, a famosa banda de hard rock, de metal dos anos 70. Essa influência desses gêneros, assim, que parece um pouco estranho, né? Ainda que psicodélica, progressiva, mas também com esse som meio metal, digamos assim, meio mais rock convencional, seria muito importante também para a feitura do The Color of Change, e eu vou falar isso mais para frente quando a gente já estiver fazendo o review do faixa a faixa do disco. Nos primeiros meses da banda já em atividade, 2 dos membros, que foi o André e o próprio Dario, deixaram o grupo devido a problemas até mesmo de agenda, digamos assim. Eles dois trabalhavam profissionalmente, o grupo era quase que um projeto absolutamente de hobby feito assim, por dizer. E entraram nos seus lugares Massimo Balloni no baixo e Giorgio Monreale na bateria. Essa formação veio a ser a fixa do The 40 Days e veio a ser a formação que gravaria o The Color of Change e que está em atividade até hoje. O nome The 40 Days foi escolhido. O nome foi escolhido quase que por acaso entre o período de ensaios que a banda, já na sua formação original, com os 2 membros egressos que eu tinha falado, teve, até o primeiro show que eles foram propriamente fazer. Então, entre essas datas, foram 40 dias que se separaram e a banda teve a ideia de colocar esse nome quase que nas vésperas do primeiro show deles, porque eles não tinham um nome específico. Foi um nome sugerido até pelo Giancarlo e tudo mais. E a banda precisava de um nome para ser apresentada na primeira performance deles e foi dado The 40 Days. Nos primeiros shows eles tocavam muitas improvisações, tocavam muitos covers mesmo dessas bandas mais psicodélicas, mais orientadas ao rock, além do próprio repertório de músicas do Pink Floyd, do Gong, do próprio UFO que eu falei, músicas de bandas como Magma e Van der Graaf Generator entravam no setlist. Geralmente músicas dessas bandas eram rearranjadas em um arranjo mais hard rock, inclusive, com maior presença das guitarras e dos teclados, 2 dos elementos sonoros muito presentes e mais importantes, eu diria, do som do The 40 Days. Ao cursar do ano de 2016, eles foram angariando cada vez mais público na cena underground e a banda naquele mesmo ano veio a se inscrever e a conseguir boas colocações e também boas repercussões em 2 festivais locais.
O festival Emergência Internazionale Festival e o festival mais orientado a bandas progressivas Progstock, realizados naquele mesmo ano ali na região de Pisa. Na mesma época, o concurso Band on the Run, e eles acabaram ganhando também uma boa colocação nesse concurso assim de bandas locais que apresentavam seus sons autorais. Já nessa época o grupo já estava começando a preparar o repertório do que seria The Color of Change, um repertório muito único, com muita personalidade, muita presença dos vocais do próprio Giancarlo e da guitarra em específico do Dario Vignale. Nessa mesma época, o Giancarlo começou a tocar teclados e sintetizadores. Ele se intensificou em especial pelo uso do Mellotron e pelo uso do Moog, instrumentos muito presentes no próprio The Color of Change e que seriam parte desse som muito único do The 40 Days. E em 2017, já com essa repercussão, a banda conseguiu seu contrato em definitivo e lançou seu primeiro disco de estúdio. Como eu mesmo disse no início do vídeo, o álbum é um disco conceitual e de fato ele e é um daqueles discos conceituais muito humanos, assim por dizer. Todas as 7 músicas do repertório contam a trajetória de um homem que se vê estagnado na sua vida pessoal e tem a sua autoestima abalada pela crise da meia-idade, idade que os integrantes da banda também já estavam tendo na época. Então o disco tem muitos dilemas a respeito sobre o envelhecer, sobre a passagem do tempo, sobre a vida adulta em específico. As 7 faixas, elas abordam primariamente os dilemas da vida adulta, de como nós mesmos, com a pressão de estar no nosso dia a dia, de ganhar o pão de cada dia, nós às vezes não temos muito tempo para olhar sobre os nossos desejos e sobre as nossas necessidades mesmo. Então o disco ele fala muito sobre esse aspecto. O título do álbum, The Color of Change, a cor da mudança, se baseia numa premissa muito importante desse plot bem humanístico, abre aspas, fecha aspas, do disco, que o protagonista ele se impõe um prazo de 4 anos para que ele consiga mudar a vida dele, sair dessa espécie de marasmo que ele sente que está a vida dele profissional e pessoal e tudo mais, e que ele, dentro desses 4 anos, ele deve implementar uma mudança tanto na vida dele quanto na mudança de percepção que ele tem sobre ele mesmo. Então, além de ser um disco que versa sobre questões sobre a vida adulta, sobre a estafa que muitas das pessoas na vida adulta podem estar se sentindo, por mais bem-sucedidas, abre aspas, que elas possam parecer para outras pessoas, o disco ele também aborda uma questão até mesmo filosófica e psicológica das pessoas para com nós mesmos. A gente está vivendo uma vida adulta, trabalhando e indo atrás do nosso pão de cada dia, mas a que preço? Isso é realmente o que a gente quer? Isso é algo que realmente nos contempla só nas questões materiais do nosso dia a dia, no pagamento de uma conta, na compra de um eletrodoméstico ou algo do tipo? Ou te contempla também na sua percepção que você tem perante a si mesmo? Então o disco ele aborda muito essas duas vertentes, né? Essa vertente dos dilemas contemporâneos da vida adulta, tanto para a questão material, quanto para a questão principalmente de autoanálise para com nós mesmos. Eu diria que, inclusive, o próprio The Color of Change é um disco que ele versa bem mais sobre a questão interna nesses conflitos. Eu tô falando basicamente do conceito todo, nas nuances que ele se apresenta, porque as músicas em si, elas abordam nuances diferentes sobre esse mesmo conceito. Então ficaria muito repetitivo eu ficar falando no faixa a faixa sobre o que cada faixa representa. Mas, no geral, o disco ele fala sobre essas questões e versa muito sobre essa questão interna, sobre de como numa vida adulta, nesse tempo de correria, nesse tempo cão, nesse mundo cão que a gente é estimulado o tempo todo a só trabalhar para trazer dinheiro para a gente conseguir pagar nossas contas e sobreviver, a gente está deixando de viver e de aproveitar a nossa vida
vida ao máximo em todos os âmbitos, afetivos, relacionais e por aí vai. A temática desse álbum, acho que todas as... o disco tem 7 músicas, uma instrumental, maravilhosa inclusive, e que conta muito bem sobre esse dilema. As passagens instrumentais são muito bem feitas. O trabalho do Giancarlo e do Dario comandando os instrumentais, eles pra mim são os grandes caras da banda. As guitarras e os teclados, eles são os elementos que dominam o disco. Quando esse álbum foi lançado em 2017, eu tava bem aficionado em rock progressivo na época. Então foi um disco que eu ouvi quase que concomitantemente à época do lançamento. Mas na época quando esse disco foi lançado, embora com o passar dos anos o disco fosse um álbum muito elogiado no meio prog, o próprio 40 Days foi muito comparado negativamente ao Pink Floyd. Muitos reviewers, muitos críticos disseram que o álbum era uma espécie de Pink Floyd sound-alike, que a banda estava emulando demais o Pink Floyd. Eu vou ser bem honesto, embora eu perceba muita influência de Pink Floyd nesse disco, sobretudo nas partes instrumentais, nas dinâmicas de guitarra, no próprio timbre do Dario, é impossível não ouvir os solos dele aqui e não lembrar do David Gilmour. Eu percebo que há uma influência muito mais latente do movimento neoprogressivo em bandas como Pendragon e principalmente o trabalho do E.Q., que é a famosa banda progressiva, neoprog na verdade, que pra mim conversa bem mais com o som apresentado aqui do que necessariamente Pink Floyd, embora tenha muita influência de Pink Floyd, além de outras bandas clássicas que eu percebo aqui. Tem muita influência também do próprio Gong em algumas passagens atmosféricas do trabalho, algumas viagens assim meio atonais, sobretudo na guitarra, enfim. O álbum abre com a música Looking for Change e já nos primeiros segundos de disco ela já dá a carta de intenções do trabalho, com a própria guitarra do Dario muito latente, começando lá com a guitarra bem distorcida dele. Depois já entram os vocais do Giancarlo, que abre o disco com os vocais bem imponentes. A primeira grande performance dele já nessa música já é com um grito bem agudo, digno de daqueles monstros lá do heavy metal. Mas não se engane, o vocal dele é bem contido nas outras músicas. Ele é um grande cantor, sem dúvida, mas que serve muito mais a interpretação da música do que a malabarismos vocais. Nessa primeira música eu já destaco de cara o próprio trabalho de guitarra, aquele riff da abertura. É uma música bem hard rock, inclusive. É uma música que em relatos posteriores do Dario Vignali, que estão disponíveis inclusive no site da banda, ele relata que a música ela ecoa bem mais aquelas influências do hard rock, do próprio UFO que eu falei pra vocês, do que necessariamente do lado prog. Entretanto, há muitos elementos progressivos nessa música, sobretudo nos teclados. Gosto também das dinâmicas, as dinâmicas são muito bem feitas aqui. Eu gosto que as músicas aqui elas são estruturadas quase que como uma espécie de série, né? Que as músicas elas têm sessões diferentes, mas elas não retornam ao riff principal, às sessões principais, né? Aqui nessa música, ou quando retomam com alterações na instrumentação, né? Não é um interlúdio sobre um riff que vai e volta, que vai e volta, que vai e volta. E aqui nessa música, embora tenha essa estrutura mais convencional, nas outras músicas há uma diferenciação bem maior nesse tipo de composição. Mas nessa música eu gostei bastante, adorei ela, achei uma faixa de abertura bem hard rock, uma música bem apoteótica para abrir o disco. E apoteótico é algo que a gente também pode falar da segunda música do disco, Uneasy Dream, essa única música instrumental das 7 faixas presentes no tracklist. Falei que a guitarra do próprio Dario Vignali foi a grande protagonista da música anterior. Aqui eu posso dizer que os grandes protagonistas foram os teclados do Giancarlo Padula. Ele, junto com a seção rítmica do Giorgio e do Massimo, formam uma canção instrumental
instrumental maravilhosa, muito progressiva mesmo. Essa eu acho que talvez seja uma das músicas do disco que mais lembram, sobretudo, os trabalhos de prog daquela cena do Neoprog, do EQ, do Pendragon e por aí vai. Alguns trabalhos iniciais do Arena, banda que foi formada pelo Mick Pointer, que era ex-baterista do Marillion. Então, eu adoro essa música, acho ela muito boa. Além dessa veia prog bem presente nos temas de sintetizadores ali, essa música ela tem algumas influências, eu percebo algumas influências do funk, assim, nas linhas de guitarra do próprio Dario, do próprio sintetizador do Giancarlo, que em alguns momentos me pareceu que ele estava usando até alguns efeitos assim nos teclados, algum efeito parecido com o que o Manfred Mann usa, que é o do wah-wah no teclado, no Moog, assim, no sintetizador Moog, porque dá pra ver que é um Moog sendo tocado aqui. E eu adorei essa música, pra mim uma música muito boa, é uma ponte perfeita entre o funk, o técnico e o neoprog bem raiz, com aquelas camadas de teclado, aquelas camadas sobretudo de Moog bem latentes numa composição. Em seguida vem a música The Garden. Essa é uma música bem atmosférica. Essa, assim como a faixa de abertura que fala Looking for a Change, que apresenta esse personagem falando do desejo dele de mudar, de dar um jeito na vida dele. Nessa música, liricamente ela fala sobre a reflexão sobre ele tem sobre a vida dele, comparando ela com um jardim. E ele fala, e o eu lírico faz a famosa referência do regar as flores do jardim, cuidar daquele jardim como cuidar de si mesmo, cuidar da própria satisfação pessoal, dele para com ele mesmo, como dele para o mundo ao seu redor, e sobre o que ele está fazendo da vida dele. E essa música eu gosto muito de como ela representa uma quebra bem grande em relação à faixa anterior. É uma música bem atmosférica, bem calma, guiadas pelas guitarras do próprio Dario. Aqui as guitarras elas fazem um solo lindo, mais pro meio, pro fim da música, mas a maioria das linhas de guitarra são linhas mais atmosféricas, elas servem quase que como uma camada instrumental para aquele desabafo do eu lírico para com o ouvinte. Então acho muito bonito a maneira como foi construída essa música instrumental. Os teclados aqui, eles fazem mais uma linha atmosférica junto com a guitarra, não roubando tanto a cena, exceto em alguns momentos que eles entram com uns riffs e tudo mais. Gostei muito dessa música, é uma das músicas baladonas, abre aspas, do disco. O disco tem 3 grandes baladonas, assim, pra mim. E pra mim, das 3 grandes baladonas, essa junto com a faixa de encerramento, que eu ainda vou falar, são as melhores do disco. E é uma das minhas melhores, uma das minhas favoritas do disco no geral. Vem em seguida a faixa Homeless, essa é uma música do disco com 9 minutos de duração. Ela talvez seja a canção, junto com a música que eu citei instrumental, a música mais progressiva do disco em termos de estruturação, embora todas as músicas aqui pra mim sejam progressivas. Essa eu acho que talvez a que mais se assemelhe a estereótipos composicionais do gênero. Ela começa com uma introdução de violão, uma introdução mais cadenciada no violão, quase que como uma baladinha, mas uma baladinha quase não balada também, que tem um certo peso, um certo vigor. Depois disso a música entra para uma sessão intermediária, essa mais lenta, mais psicodélica também, com um grande solo do próprio Dario. Tô aqui falando dele de novo, do guitarrista, no lap steel, naquela guitarra de mesas muito popularizada pelo próprio David Gilmour, pelo Steve Howe também do Yes, com os teclados que fazem também uma camada, um solo que meio que é feito quase que em uníssono pelos 2 instrumentos. Depois vem uma terceira parte na música, que pra mim
é a grande virada da música, a música que até então era uma música mid-tempo, uma música mais calma e tudo mais. Depois a música vai explodindo e cresce em termos de duração, que representa musicalmente as grandes viradas do protagonista. E uma coisa que eu acho muito legal, eu sempre gosto de falar disso aqui, eu já falei em outras resenhas, que eu acho que discos conceituais, as histórias também têm que ser contadas pelos instrumentais, pelas dinâmicas e pelos arranjos instrumentais. E aqui isso acontece muito bem. Se no momento de angústia a gente tem um instrumental mais lento, nos momentos mais de força, de imposição da ideia do que o protagonista quer mudar na vida dele, vem um instrumental um pouco mais, digamos assim, pesado, um instrumental mais imponente, aqui capitaneado pelos excelentes solos de sintetizadores do Giancarlo. Ele realmente é um exímio tecladista, os trabalhos dele aqui nesse disco são maravilhosos, sobretudo nessa música que pra mim que possui o melhor trabalho de teclado dele. E depois vem a parte final com um solo lindíssimo do Dario. Esse solo, sobretudo, ecoa bastante os trabalhos lá do David Gilmour, em especial os trabalhos solo dele. É impossível não ouvir o solo final de Homeless e, sei lá, não lembrar de uma música presente no On an Island ou no Red ou Deadlock da vida. Eu acho que eu diria que essa é a minha música favorita do disco, porque eu gosto muito desse disco, mas algumas músicas se sobressaem mais do que outras, então é muito difícil. Porque eu gosto muito de todas, mas eu acho que, em termos de favoritismo, essa é a que mais me pegou nas vezes em que eu tive que escolher uma música favorita desse disco, porque sempre muda. John's Pool, essa é uma música que começa mais introspectiva, com piano. Aqui um piano elétrico, a primeira, eu acho que, aparição dele no disco. Que essa música ela possui, depois com essa entrada do piano, com os vocais do Giancarlo, a música vai crescendo, sobretudo vai ficando mais dinâmica. Gosto muito das linhas de baixo do Máximo nessa canção, são linhas de baixo bem legais assim. Acredito que em alguma parte da música ele tenha feito baixo com a linha fretless, né, com aquele baixo sem trastes, mas enfim. E eu gosto muito do crescendo dessa música, de como ela é feita. Diferente das outras músicas, que eu percebo que tem um final muito orientado à guitarra, eu percebo que aqui em John's Pool a guitarra, lógico, ela tem um grande destaque, mas eu percebo que o instrumental da banda é bem mais equilibrado. Nas outras músicas tem uma grande presença das guitarras e dos teclados em harmonia, em uníssono, fazendo solos e tudo mais, mas aqui eu percebo que o resto da banda teve uma participação muito boa e muito feliz no instrumental, que fez uma música bem, digamos assim, introspectiva, serena, mas muito agradável. Uma grande canção. Depois disso vem a música Restart. Essa música, uma das músicas chave do disco. Pra mim é a segunda melhor depois de Homeless. Que também é um outro ponto de virada para o protagonista, onde ele de fato já começa a implementar de vez as mudanças na vida dele ao longo desses 4 anos em que a história corre, digamos assim. Essa música eu gosto muito, ela também tem uma dinâmica bem variativa, tal qual Homeless. Ela começa lá com a entrada do piano, com uma introdução bem mais introspectiva. Depois ela entra com a parte lá dos teclados, que já fazem lá seus solos costumeiros aqui. E depois, no meio da música, antes dos solos de teclado mesmo, que serve como uma transição para essa parte um pouco mais introspectiva do início, para o crescendo que a música tem, há um solo de violão bem bacana, inclusive um solo que rompe com os outros solos do Dario no disco, que é um solo mais acústico, um solo até bem mais contido em termos de notas e tudo mais. Então, depois dessa sessão mais
mais prog, abre aspas, mais nerd prog, assim, dos teclados e tudo mais. Vem o solo final com a guitarra que realmente emociona muito o ouvinte, mostrando todo aquele dilema e principalmente a consumação daquelas mudanças na vida do protagonista e de como ele já está aprendendo a se relacionar melhor para com ele mesmo depois de toda essa epifania, abre aspas, que ele precisou passar para que ele percebesse que a vida que ele estava tendo estava toda errada e tudo mais. Então o solo aqui do Dario, nessa música em específico, ele meio que serve como uma luz, digamos assim, para o protagonista, uma luz que guia para a faixa final do disco, 4 Years in a While, que é um instrumental lindo, um encerramento épico para um disco igualmente épico. Aqui os teclados eles têm presença, mas aqui o grande carro-chefe são os solos de guitarra do próprio Dario. Não tem muita escapatória, é um disco muito orientado à guitarra e aos teclados. Entretanto, a dinâmica instrumental rítmica da banda é uma dinâmica muito boa, muito bem dosada, muito bem escrita. E eu termino o vídeo do The Color of Change aqui. É um vídeo bem mais de resenha, digamos assim, entre aspas, e de eu apresentar um pouco a história do disco para vocês do que necessariamente um vídeo de curiosidades para fatos. Algumas bandas dessa série são bem obscuras, então é praticamente impossível a gente conhecer algumas curiosidades a respeito das gravações. Esse aqui eu ainda consegui pegar uma coisa ou outra do site da banda ou algo do tipo, mas em boa parte dos vídeos vai ser algo meio assim. E eu só tenho a dizer o quanto eu adoro essa banda. Uma banda bem neoprog, uma banda que pra mim carrega uma enorme sentimentalidade nas letras. É um rock progressivo com muita personalidade, com muitos elementos atmosféricos, com muita técnica, mas que sobretudo não se resvala em determinados estereótipos que as pessoas têm sobre progressivo para fazer um progressivo de qualidade. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo na cena progressiva atual, que é uma cena progressiva que já vem de trabalhos de décadas e décadas anteriores de bandas muito consagradas, com discos muito consagrados sendo considerados marcos do gênero. Então não reproduzir ou tentar reproduzir esses tipos de composição, mas com grande dose de autenticidade e muita dose de emoção, imprimindo elementos próprios, é uma coisa muito difícil de se conseguir. Para mim o The 40 Days consegue muito bem isso. O disco novo que eles lançaram esse ano, eles lançaram um segundo disco depois desse. Esse é de 2017, o The Color of Change. O segundo que eles lançaram desse ano é absolutamente maravilhoso. Eu ouvi ele recentemente e pra mim é um dos melhores lançamentos progressivos do ano de 2023. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu vou pedir, não só pedir, mas vou recomendar que vocês ouçam o disco. Tá aí nas plataformas de streaming, vocês também podem encontrar aí no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. A gente agora na reta final do canal, a gente vai entrar para vídeos mais modo turbo. A gente vai postar vídeos com mais frequências, com menor espaço entre datas, né? E digam aí o que vocês acharam, o que vocês acham, se vocês conhecem The 40 Days. Se vocês não conhecem, vão atrás, porque esse disco é maravilhoso. Eu acho um disco muito bacana. Acho que quem é fã do próprio Pink Floyd, em alguns trabalhos mais clássicos, sobretudo nos trabalhos também relacionados ao Pink Floyd, solo do David Gilmour, vai gostar bastante. E claro, quem é fã de um neoprog a partir dos anos 80 vai simplesmente entender muito da minha empolgação nesse disco. E enfim,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, tudo mais. Fiquem atentos, não se esqueçam de dar aquele like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever aí no nosso canal para os vídeos futuros. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.